Pessoal, essa aqui é a segunda parte da aula sobre a reurbanização do Brasil do início do século XX. Bom, eu vou começar essa aula aqui com um samba de um cara que eu gosto bastante, que eu admiro bastante, que é o Adoniran Barbosa, que numa música clássica dele que chama Saudosa Maloca, fala um pouco disso. Presta atenção na letra da música. Vou trazer pra cá pra vocês ouvirem melhor. Só vou botar uns trechinhos. Peraí, só um minutinho. Bonito, hein? Muito bonito, hein? Se o senhor não tá lembrado, dá licença de contar que aqui onde agora está esse edifício árduo era uma casa velha, um palacete assobradado. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca construímos nossa maloca. Mas um dia, nem quero me lembrar, veio os homens com as ferramentas, o dono mandou derrubar. Peguemos. Vou dar uma acelerada para a parte mais clássica da música. Quando o Joca falou, Deus dá o frio conforme o cobertor, e hoje nós pega paia na grama do jardim. E pra esquecer, nós cantemos assim. Saudosa Maloca, maloca querida, din din din, nós passemos dias felizes de nossa vida. Saudosa maloca. Essa música é um clássico, né? Agora vamos voltar ao tema aqui que a gente estava falando, porque eu queria mostrar porque ele está falando justamente disso, né? Do assunto que a gente está tratando aqui. Só vamos aqui falar agora, voltar aonde a gente parou. A gente estava falando sobre a modernização que os governantes do Brasil queriam fazer da capital do nosso país, que era o Rio de Janeiro da época, né? Como eu estava dizendo para vocês, a referência do que era mais moderno na época era não só os Estados Unidos, como a França. A França durante muito tempo foi referência aqui para a nossa elite brasileira, né? O francês era até mais estudado nas escolas que o inglês até mais ou menos em 1940. Bom, enfim, o que aconteceu lá na França? Lá na França, em 1840, teve várias revoltas populares, e as suas eram mais estreitas, assim, com esse tipo de casas, assim, ó. E aí o que aconteceu? Quando a polícia ia reprimir essas revoltas populares, eles não tinham dificuldade de entrar, assim como a polícia tem hoje dificuldade de entrar nas favelas. Tá vendo? Tem dificuldade de entrar nas favelas, porque os caras faziam barricadas, jogavam pedra lá de cima dos prédios e a polícia tinha dificuldade. O que a elite de lá resolveu fazer para não ter esse problema na hora de reprimir as revoltas? Eles pegaram um cara que era um arquiteto lá chamado Haussmann. Ele teve a ideia de alargar as ruas, fazer os bulevares, alargar as ruas, botar árvore e tal. Ficou super bonito, né? Quem já viu a França pela televisão, ou quem já foi lá, sabe que Paris é uma das cidades mais lindas, porque ficou bonito mesmo. Bom, enfim, e também evitou essas revoltas populares, né? Aqui, eles também tiveram essa mesma ideia. Para tentar imitar lá a França, o que eles fizeram? Para dar um ar de modernidade na capital do Brasil, que agora era uma república, que era diferente daquela coisa antiga lá do Império, eles pegaram e vão fazer o seguinte: vamos pegar essas casas, esses casebres aqui que traz um monte de doença, que é um monte de gente aglomerado, vamos demolir esse negócio aí. A gente indeniza os proprietários que alugavam para essas várias famílias aqui, que eram ricos, né? Esses caras ficam com a grana e fica tudo bem. Só que imagina quem morava lá. Não ficou com nada, porque não foi indenizado, porque a casa era alugada, quer dizer, o quartinho que eles tinham lá no cortiço era alugado. E o que aconteceu? Iam pra onde? Pra onde que os caras foram? Pro morro. Aí, lembra, em 1893, aquele cortiço lá, a cabeça de porco, foi destruído, foram as primeiras pessoas lá pros morros.
Depois foi aquele pessoal, e ainda não se chamava favela, né? Depois foi aquele pessoal que foi lá lutar na Guerra de Canudos, que o exército ia dar uma casa para eles, e eles pegaram e associaram aquele acampamento naquele morro lá que tinha aquela planta lá, favela, e deram o morro daquela moradia nova, aquele morro novo que eles estavam morando, de favela, o morro da favela, porque lembrava aquela moradia antiga lá da época da guerra, né? Bom, enfim. Aí o que aconteceu? Em 1903, quando aconteceu essa modernização do Rio de Janeiro, que eles tinham essa cara de moderno, eles pegaram, demoliram e falaram assim, ó, os caras não eram tão ruins, né? Se vocês quiserem pegar essas tábuas aí e levar pro morro lá, leva, fica à vontade aí. Não era tão ruim, entre aspas, né? Bom, em São Paulo, agora vamos falar esse processo de urbanização em São Paulo, como é que aconteceu. Bom, em São Paulo foi um pouco diferente. Ah, a propósito, no Rio de Janeiro, que eu me disse pra vocês, as pessoas que moravam eram um pouco misturado assim, os ricos e pobres aqui no meio, e os ricos deram um jeito de afastar os pobres mais para lá, esses pobres foram para a favela. No Rio de Janeiro até hoje é assim, se você for morar ali naquela parte central do Rio de Janeiro, é caríssimo, é um dos metros quadrados mais caros do Brasil, só perde para Brasília. O Rio de Janeiro é caro, aquela região central do Rio de Janeiro. Uma casa aqui que custa aqui, sei lá, uns R$400, lá, o mesmo tamanho de casa, o mesmo tipo de casa, custa 1 milhão, 1.200.000, para vocês terem uma medida de como é caro, né? Então as pessoas mais pobres vão morar. Se você quiser morar na região central, você tem que morar lá. Por isso que fica assim, ó, os pobres moram aqui, os mais ricos moram aqui. Tem essa divisão lá no Rio de Janeiro. Aqui tem a parte de Alphaville, a parte aqui, mas é um pouco mais misturado em São Paulo. Bom, como eu estava falando para vocês, em São Paulo, aqui, quando começou a industrialização, lá para 1900, o que aconteceu? Os principais bairros que moravam essa elite, que eram os fazendeiros de café, eles tinham umas fazendas ali onde é Campos Elíseos, e Campos Elíseos também, para vocês terem ideia, era o nome de um bairro rico lá que tinha lá na França, uma região de elite, Champs-Élysées. Que Campos Elíseos é a tradução em francês para Champs-Élysées, Campos Elíseos. E aí eles moravam lá, os barões de café, que tinham as suas fazendas de café, moravam ali naquela região, né, naquela parte ali, né. E aí o que aconteceu? Quando teve a industrialização, os operários começaram a se mudar perto das estações de trem. A Barra Funda foi um desses lugares, e a Barra Funda é do lado do Campos Elíseos. O que essa elite começou a ser? Ah, mano, esses pobres traz doença, que nem lá no Rio de Janeiro, sabe? Traz doença, muita gente aglomerada, não tem, sabe? Ah, traz doença. Começaram a se afastar um pouco mais pra lá. Esse um pouco mais pra lá, aonde que era esse um pouco mais pra lá? Esse um pouco mais pra lá, eles começaram, aí começa, ó, 1920, começa a ser construído o Pacaembu, que é um bairro super rico. E esses caras começaram a se transferir pra lá, a elite. Depois, a Avenida Paulista, que em 1910, foi lá para 1900, começou a ir para lá também. Depois, olha o nome desse bairro, que é um dos bairros mais elitistas de São Paulo, que chama Higienópolis. Atenção ao nome, Higienópolis, olha só o nome. Higienópolis por causa disso, porque os caras queriam se afastar dessas doenças, que começou a ter essas epidemias no começo do século, por causa da aglomeração urbana. Você tinha problema de febre amarela, você tinha problema de tuberculose. E aí a gente vai ver um pouco mais disso lá na revolta da vacina, tá, gente? Eu vou encerrar esse vídeo aqui, deixar um pouco mais curto. A gente se vê no próximo vídeo.